Que o peito de frango é um excelente alimento, ninguém tem dúvida nenhuma, mas tem vezes que ninguém aguenta mais. Então aqui eu vou deixar para você 5 alternativas totalmente saudáveis, totalmente boas, para você fazer essa troca numa boa. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, lembrando sempre que se você segue a dieta de um nutricionista, você deve consultá-lo, né, para não ofender o próprio trabalho. A pessoa chega lá e fala, eu troquei isso, mas quem deixou? Então só consulta com ele ali para ficar na boa. E falando em dieta, eu tenho um curso que ensina como montar uma dieta do zero. Mais informações nos comentários. Bom, peito de frango é a base da proteína de muitas alimentações, já que basicamente ele é 100% proteína, com um pequeno traço de gordura e zerado de carboidrato. Mas tem gente que realmente acha que não existe um substituto à altura dele, e que tem que ser, e já está enjoado, e às vezes varia um tempero, alguma coisa, mas mesmo assim fica, né, saco cheio mesmo de consumir aquilo ali. Ou tem simplesmente pessoas que não gostam de peito de frango. De qualquer forma, você precisa ingerir proteínas para você ter o resultado que você deseja. Ganho de massa muscular, recuperação muscular, mas a gente pode dar algumas opções aqui. E eu vou abrir essa lista com o número 5 falando sobre o lombo de porco. O lombo de porco realmente ele tem um pouquinho mais de gordura do que o peito de frango, mas ainda assim não é nada excessivo. É uma carne que é barata e é extremamente saborosa. Lógico, gosto é gosto, tá? Pelo amor de Deus. Falo por mim, mas já tive muitos alunos da consultoria que relataram que gostam de carne de porco, mas não comia porque achava que não podia. E o lombo de porco dá para consumir sim numa boa. Lembrando sempre que se você puder fazer ele grelhado, né, para você escorrer um pouco daquela gordura, vai ser uma opção mais interessante. Inclusive eu já falei aqui de preparos, né, de alimentos, então lembra de procurar Leandro Twin mais tema, por exemplo, qual que é o melhor óleo para você grelhar, etc. Número 4, caso você não goste tanto do lombo de porco, ou enfim, para você ter mais opções para variar, você pode trocar pelo queijo mesmo, né? O queijo Minas Light, ele tem quase a mesma tabela nutricional. Aí você fala, pô, Leandro, mas eu vou comer arroz com queijo, vai ficar uma coisa meio nada a ver, né? Isso se combina mais com pão e tal. Bom, aí vai do gosto de cada um. Mas eu particularmente gosto de pegar esse queijo Minas, né? Normalmente ele vem uma bolinha assim, certo, gente? E aí, normalmente o pessoal faz o quê? Vai cortando as fatias, né? Eu não, eu faço o contrário, eu corto de assim ele, faço um disquinho, coloco na frigideira, deixo a frigideira bem quente mesmo, coloco ele, dá de um lado, dá de outro. Quando queimar o fundinho, você tira e come, que é uma delícia. E vai muito bem com arroz, sim, no meu paladar, pelo amor de Deus. Faça esse teste e depois me conta. Número 3, você pode trocar por claras de ovos, né? Por que o ovo inteiro não? Não tem problema nenhum no ovo inteiro, mas quando você quer trocar equivalente, né, ao peito de frango, é mais interessante que você use a clara de ovo. Por quê? Se você pegar 100 gramas de frango pesado pronto, você vai ter 30 gramas de proteína. Se você pegar, por exemplo, 5 ovos inteiros, você tem 30 gramas de proteína, mas você tem também 20, 25 gramas de gordura. Contra, quanto de gordura tem no peito? 2, 3 gramas. Então, quer dizer, você desequilibra a sua dieta se você fizer essa troca. Então, você usar clara de ovo é bom. E aí, se você vai jogar a gema fora, se você for fazer uma continha, você vai ver que comprar a clara de ovo pasteurizada vai ser uma opção muito mais interessante. Então você pode trocar, por exemplo, 100 gramas de peito de frango por mais ou menos 300 gramas de clara de ovo pasteurizada. É bastante clara de ovo, tá? Inclusive para quem está às vezes sofrendo uma dieta, que não tem tanto, né, precisa comer um pouco mais, porque está com fome, você fazer um omelete de claras, nossa, você vai ter um volume gigantesco. Mas, se isso não te agrada, eu deixo aí uma próxima opção, que é a carne vermelha magra, né? Então você pode trocar numa boa pelo patinho, que é uma carne magra, vai ter um percentual de gordura parecido com o do lombo, né? Só para você ter uma ideia como é baixo. E você pode usar numa boa, um pouquinho mais de gordura não é muito relevante, depois você faz às vezes algum ajuste, tira, de repente, tiro 10 graminhas de pasta de amendoim da dieta, se você quiser ser matematicamente perfeito, porque às vezes isso não é relevante se você não consome tanta quantidade assim. E aí o patinho, ou o próprio filé mignon, ou a própria picanha, que é uma carne magra, tá? Leandro, não pode ser magra, porque tem aquela capa de gordura em volta. Então, mas quando você tira ela, só a picanha, ela fica uma carne, me deu até vontade de ir na churrascaria hoje, pelo amor de Deus, preciso parar de gravar vídeo de comida. Mas realmente é muito, muito gostoso, e é uma carne magra. De novo, você não vai fritar ela imergida no óleo, quiser deixar ela gorda, né? Mas se você tirar aquela parte visível da gordura, você consegue deixar a picanha magra, porque a gordura dela não é marmorizada, não está entre as fibras, ela é setorizada, então você consegue arrancar fora e beleza. Diferentemente, por exemplo, de uma costela, como é que você vai arrancar a gordura da costela? Tá tudo emaranhado lá, não tem como. Então picanha, patinho, filé mignon, tudo isso você pode usar na dieta. E por último, né, nossa número 1 aqui,
todos os peixes, tá? Todos os peixes você pode fazer a utilização. Só que a gente tem peixe mais gordinho e peixe mais magrinho. Normalmente os peixes mais magrinhos têm uma cor mais branca. Então você pega, por exemplo, uma tilápia, você pega, por exemplo, uma tainha, né, uma curvina, são peixes mais magros. Peixes mais gordinhos costumam ser mais coloridos. O salmão, o atum, a sardinha. Você pode usar os peixes gordinhos? Você pode, mas aí cai na mesma história que a gente falou do ovo, né, do ovo inteiro, com a gema. Você pode desequilibrar a sua dieta. Por exemplo, o salmão tem muita gordura. Uma gordura boa, do bem, que vai te fazer bem para a saúde. Verdade. Mas que pode te engordar se você não contabilizar ela. Então, Leandro, eu vou trocar, por exemplo, o peito de frango pela tilápia. Tá na boa? Tá na boa. Não precisa fazer nenhum ajuste. Eu vou trocar o peito de frango pelo salmão. Você pode trocar também. Mas lembra que o salmão vai ter ali 5, 10 graminhas de gordura, que você vai ter que tirar isso de outro lugar. Então, de repente, você vai tirar um pouquinho de pasta de amendoim, um pouquinho de azeite, de abacate, não sei. Você vai equilibrar a sua dieta. Agora eu vou deixar a indicação desse vídeo aqui, já que você entendeu um pouquinho sobre proteína, sobre as fontes de carboidratos muito boas para a sua alimentação. Várias fontes para você fugir da mesmice. Dá uma conferidinha aqui.